Portanto, a ideia é que nós possamos refinar o nosso entendimento em relação a o que é específico do conhecimento do professor em relação aos outros profissionais, que foi a discussão que nós fizemos na última semana, e quais as diferenças teóricas e de foco entre o que está no texto da Débora Boll e o que está no texto do Carrilho. Portanto, essencialmente, entre o Mathematical Knowledge for Teaching e o Mathematical Teacher Specialized Knowledge. Okay? A diferença entre os dois. E como eu pergunto sempre, no contexto de formação, se vocês fossem na rua e vos perguntassem qual é a diferença entre a conceitualização do Carrilho e a conceitualização da Débora Boll, o que é que vocês respondem? Eu responderia que a Débora Boll, ela olha para a matemática, porém, o Carrilho é mais específico, é muito específico, na verdade. É estritamente para o professor de matemática, tudo que envolve o conhecimento do professor de matemática, na ação de ensinar matemática. Mas na ação de ensinar, mas que específico da matemática, que não envolveria, não seria aplicável para os outros professores de outros componentes. Mais. Quando ele define esses subdomínios, ele consegue trazer essa especificidade do conhecimento. Eu acho que o que o Carrilho chama de COT, que seria o conhecimento do conteúdo, a Boll vai dividir em dois, que seria o conhecimento comum e o conhecimento matemático para ensinar. Então, ela faz essa distinção que ele não faz, eu acho. E nessa distinção, acho que ele vai mais a fundo, assim, é mais específico. Então, é o conhecimento do conteúdo, do tópico, nas propriedades. Assim, ele se aprofunda mais. O modelo MTSK, ele é mais detalhista. Não sei se essa é a palavra. As pessoas estão a escrever o que vocês estão a ler. Eram dois textos. Pergunta é: qual a diferença entre as conceitualizações que sustentam os dois? Não é a diferença entre os textos mesmo. As ideias que estão lá. Não há mais diferença nenhuma entre os dois? Então, a única diferença que está aqui é que vocês identificam que o COT é o conhecimento comum mais o conhecimento do ensino. Eu acho que não é bem isso. Ó, o que eu pensei? Ela pega o que ela chama de conhecimento matemático e faz essa distinção. Só que dentro do MTSK, eu acho que o que é chamado de COT está contemplando tudo que, não só para ensinar, mas está contemplando tudo que o professor precisa conhecer. Não necessariamente ele vai ensinar todo o COT, mas esse COT vai embasar o que ele vai ensinar. Mas o Carrilho não separa o que ele vai ensinar, seria o currículo, que aí já vai lá para o pedagógico. Então o COT que vai basear o conhecimento do currículo, para ele saber o que ele vai ensinar, mas é o COT que vai estar dentro do COT. Eu acho. Eu não sei se é uma crítica que o Carrilho faz ao texto da Boll, mas traduzindo e tentando entender, é mais ou menos que o modelo do Carrilho, o modelo da... Não sei se eu posso falar que a Boll tem um modelo. Posso dizer que ela tem um modelo? Se falam no modelo do Carrilho, também tem que falar no modelo da Boll. Se é a forma adequada ou não, é outra coisa. Mas se eu digo de uma forma para este, também tem que dizer da mesma forma para ele. Mas que o objeto de análise da Boll está mais voltado para a avaliação do conhecimento matemático para fazer, para ir colocar na prática. Vai ser assim, não, o modelo dele, da Boll, não é conhecimento matemático utilizado pelos professores para realizar o seu trabalho, mas sim a avaliação desse
Quer dizer, foi o que eu entendi. Matemática para o ensino, não é? Pra Quando ensinar, ela fala conhecimento matemático, é matemática para ensinar. Tá? Isso, para ensinar. Mas o foco É dela matemática, é isso. tá bom? Matemática para ensinar. Essa crítica não é você só pra viu no ensinar. texto do Carilho? Carilho? É, o Carlinhos falando da ponta. Carlinhos. Carilho? Onde tá bom? Isso aí, para mim, eu acho uma diferença grande. Assim. O professor tem que ter alguns conhecimentos que ele não vai usar para ensinar, mas ele tem que ter esse Ele conhecimento. precisa ter isso. Mais alguma coisa? Só a matemática. A boa também não considera as crenças. O Carlinhos considera. Ela fala de conhecimento horizontal. É. E o que é esse conhecimento horizontal? Porque se o professor tem conhecimento horizontal, eu não tenho esse conhecimento horizontal. Não é horizontal? É conhecimento de horizonte. Ah! Se o professor tem esse conhecimento horizontal, eu não tenho. Eu estou em pé, não estou deitado. É do horizonte. Desculpa. É que se eu traduzo por horizontal, vou cair na discussão de conhecimentos curriculares. Que é conhecimento horizontal e vertical do currículo. E esse é um dos motivos pelos quais nós não traduzimos. Se é HCK, é HCK, Horizon Content Knowledge. Ponto. Se é COT, é COT. Ponto. Eu só vou traduzir se eu estiver a falar com professores. Conhecimento dos tópicos. Se eu estiver a falar no contexto da pesquisa, é COT. Em inglês. Knowledge of Topics. Porque eu dizer conhecimento dos tópicos, este até é muito problemático. Mas dizer conhecimento dos tópicos, o entendimento é diferente de dizer knowledge of topics. No código até é problemático, mas aqui. Esta não é uma boa tradução, de certeza, para o HCK. Portanto, se não é uma boa tradução, eu não vou traduzir. O Carrilho é espanhol. 80% das pessoas que estavam no grupo, parte do grupo, falavam como língua materna espanhol. Não foi por acaso que a discussão foi feita em inglês. Se foi feita em inglês é por algum motivo específico que tem por detrás que levou a que o nome fosse em inglês e que o nome dos subdomínios fosse em inglês. Não é só porque sim. Se eu faço uma coisa, eu tenho que ter uma justificação para porque é que faço essa coisa. Então estas são as diferenças? Deve ter mais, com certeza. Então, vou pegar aqui nesta. Não, vou pegar nas diferenças. As diferenças é, vocês indicaram é, estas coisas não são diferenças, não tem o equivalente daquele lado. Ninguém disse, aqui não tem, aqui tem. Vocês disseram foi, neste fala disto. Ninguém disse deste falava disto ou não. Também é uma coisa. Esta é uma diferença. Esta é uma diferença. O primeiro também é uma diferença, Miguel, porque não é o MKT não é tão específico, sabe? Não é uma diferença isso. É que eu não sei se não é menos, talvez. Ser o contrário é menos específico. Isso. A matemática para ensinar também. Não é nada a dizer, isto é matemática para ensinar e, portanto, esta não é matemática para ensinar. Não só. Não só. Então o que é que tem mais? Não, eu acho que não é. Se eu digo que essa é uma diferença, se este é para ensinar, este não é só matemática para ensinar, que outras coisas são que tem mais? Mas você mais coisas, além só do que ele precisa para ensinar. Como, por exemplo, isto há um momento em que, temporal, 2008, 2018. Obviamente, aqui é 2008, mas é... Obviamente que aqui, este foi o resultado de um conjunto
trabalhos e discussões. E eu fiz uma coisa aqui. Okay? E, portanto, não são exatamente 10 anos de diferença. São 10 anos de diferença desde da publicação, não 10 anos de diferença do pensar nas coisas. Se eu estou a comparar os dois, qual é a diferença entre um e outro, eu tenho que pensar o que é que este tem que este não tem, o que é que este tem que este não tem. Para que eu possa entender a necessidade que levou à discussão desta coisa. Na perspectiva dos autores, o que é que isto tem 10 anos depois, tem de refinamento de novo em relação a isto. Portanto, certamente vai ter coisas iguais. Porque senão os autores não diziam que a discussão tinha partido do trabalho da bola. Se fosse Tardif, se a discussão tivesse partido de Tardif, não falava da bola. Como não fala de Tardif, certamente que a discussão para a emergência desta conceitualização, Tardif não foi sequer considerado. Portanto, há uma diferençazinha entre considerar ou não considerar. Okay? Olha, a primeira diferença, a gente, está na sigla. O Carrilho é um conhecimento especializado, da bom não é? Mas já está escrito no Já está escrito. Ah, verdade. Ok. O Carrilho é especializado, o da bom não é. Então o que é que significa ser especializado? Ou melhor, porque é que o da bom não é especializado? No trabalho da Vol, é uma parte só que ela fala que é um conhecimento especializado, né? E no Carrilho, todo o conhecimento é especializado. Acho que é essa a diferença principal, né? Então estão a dizer que aqui na Evol, uma parte do conhecimento é especializado e aqui é todo. É isso? O MTSK surgiu depois de discussões, pesquisas, envolvendo também o da Débora Boll. E o da Débora Boll surgiu de quê? Sumo. Qual é a diferenciação entre o Schumann e a Débora Boll e o MTS e o MKT? Schumann não é especializado. É. O Schumann separa em 3, a diferença pode separar em 2, chance que não é geral. Geral. É qualquer. Se este é geral e este já não é geral, Porque é especializado. é porque é específico de alguma coisa. Específico, né? Ai, eu não passada a gente falou sobre É porque é específico de alguma coisa. O Schumann é dos professores. O da Débora Boll também é dos professores. De matemática. O Schumann é de todos. O da Débora Boll não é de todos. Inclusive pelo nome. Matemática, knowledge for teaching. Matemática. Se fosse ciências, era science, knowledge for teaching. Se fosse português, era português, knowledge for teaching. Ok? E, portanto, é específico do professor, é comum com o Schumann, porque é específico do professor. É específico do professor, porque o Schumann também é do professor, mas olha o refinamento daqui para aqui. trazer para a matemática. Trazer para a área da matemática. Aquela coisa de grupo de professores. Temos os professores todos aqui, pertencem ao conjunto, e aqui temos os professores de matemática. Ela só vai olhar isto. O Schumann olha, não olha nada em particular, olha a bola. Mas mesmo assim ela ainda considerou uma parte do que Schumann traz, né, Miguel? Porque ela ainda considerou o conhecimento comum. Porque o conhecimento comum não é aquele que envolve todas as disciplinas. E até anotei aqui que não pode bater no aluno. Mas isso é conhecimento comum nesta conceitualização? Esse comum Okay. é o mesmo? Esse comum na bola é esse comum que você está Parece falando? não. Não pode bater no aluno. Não Não pode. pode bater no aluno. O Common Content Knowledge é matemática ou é pedagógico? Na conceitualização da Débora Boll. Não pode bater no aluno, é matemática ou é Não, pedagógico? beleza. Pedagógico geral. Portanto, é pedagógico geral. Se é pedagógico geral, é do Schumann. Que obviamente que no Matemática Knowledge for Teaching eu também não posso bater no aluno. E no MTSK também não posso. Isso é uma coisa em comum. Porque é comum,
é algo que é geral. Vamos não usar a palavra comum para não interferir com isto. É algo que é um conhecimento que é geral de qualquer professor. Portanto, se é geral de qualquer professor, é geral, em particular, do professor de matemática. Independentemente da conceitualização que eu considero para o conhecimento do professor. Porque se eu estou a considerar uma conceitualização do conhecimento do professor de matemática, que ensina matemática, eu estou a olhar para esta coisa específica. Mas tudo o que é geral, o professor de matemática também tem que conhecer. Certo? E, portanto, a discussão do Schumann é importante. Dos conhecimentos que o Schumann traz é importante. Mas não posso ficar por aí porque estou a esquecer da coisa que eu vou ensinar. Na discussão, na formação da pedagogia. Se vocês pegarem nos currículos de pedagogia, qual é o foco prioritário? É tudo geral. Não há muito pouco do específico. E da pedagogia tinha que ser o específico em cada uma destas coisas. Da matemática, do português. Portanto, fica-se no nível geral. Como é que isso vai contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos? Muito pouco. Porque aquilo que os professores fazem, no conceitualização da Brabol, da matemática é isto. É o saber fazer. No Carrilho, é aquele pontinha, aquela coisinha deste. Não é tudo, é aquela coisinha dele. Que também é o saber fazer. Portanto, vamos não usar o comum para falar de coisas diferentes. Que a matemática aqui é menos específica, aqui é mais específica. O que é que significa ser mais específico ou menos específico? Vamos pensar a partir de um assunto. Não vou chamar tópico também. Pensar a partir de um conteúdo. Frações. Okay. Operações com frações. Não. Divisão de frações. O que é mais específico neste e o que é que não é naquele? Estamos usando intencionalmente a palavra específica? Vocês é que disseram. Pode Porque eu ser. acho que nem específico a gente cai no Schumann, é específico do professor, mas ali dentro do específico tem o comum especializado. Vamos não usar as palavras que estão na nomenclatura que está aqui e na nomenclatura que está aqui. E, portanto, não vou usar nem comum nem especializado. Tá. Ok? Para fazer a diferenciação. Porque a diferenciação não pode ser na palavra. Tem que ser no entendimento que nós temos sobre essa palavra. Portanto, na divisão de frações, vocês dizem que aqui o conhecimento matemático é menos específico e aqui o conhecimento matemático é mais específico. O que é que isso significa? Na BOL, saber fazer. A pessoa pode saber fazer a divisão. Resolver a divisão de frações. Mas no outro, no carrinho, você precisa ter o pensamento, né? Como que pensamento matemático, de como você chegou naquele raciocínio do resultado. Seria basicamente, então, não é KT, o aluno tem que copiar primeiro e vai ter segundo. E no outro a gente tem que saber o motivo pelo qual acontece isso, né? Tem todo um... Então estou a dizer que aqui tem que só saber fazer e aqui tem que saber os motivos. Não, porque ela tem esse SCK também. É, do conhecimento Ela também é SCK. especializado. É o entender, não é só saber fazer, não. Realmente, se o entender está aqui também, não há diferença com aqui. Esse saber fazer entraria no CCK ali. Mas ela também fala desse CSC, é o especializado, é entender. Portanto, o entender também está aqui. Ok? O que é menos específico? Porque aquele é menos específico e este é mais específico. Okay. Este é MK e este PCK. E este é MK e este PCK vem de onde? Isto vem de onde? Qual é a origem? Deste MK e deste PCK e deste MK e deste PCK. Qual é a origem? O PCK é do Schumann. Ok, e o MK? É dela. Dela de quem? Dela qual? O Schumann não falava em conhecimento do conteúdo?
Ah, não. Mas não matemática. Não matemática. Qual é a diferença entre o Schumann e a Ball? Matemática. Então, a matemática é diferente, vem do Schumann. A diferença é que aqui eu não quero saber das expressões de outra coisa qualquer. Quero saber da matemática. Portanto, isto e isto vem do Schumann. Sim. E isto vem do Schumann. A origem é a mesma. E nós já temos visto que se eu perguntar qual é a justificação matemática que sustenta o inverte e multiplica. Não, primeiro, qual é a resposta? 3 mais. Como é que fizeram? Multiplica pelo inverso da segunda. Ok. Qual é a justificação matemática que sustenta isto? Olha, Vocês confesso que nunca soube. Vocês ensinam isto? Sim, não. Ensinam. Não podem ensinar. Tem que falar a verdade, gente. É só Não é? procedimento. Só procedimento. Perguntar de onde saiu isso? Pelo argumento Não. Pelo argumento da Esther não posso ensinar. É como todo mundo sabe. Porque nós sabemos fazer. Sabemos a regra. Sabemos fazer. É isso. E portanto, nós temos a isto. E o correto era que nós soubéssemos. Se eu para ensinar sou obrigado a ter isto, eu não posso ensinar porque eu não sei porquê. Que é Fundo isso, né? o entender. É que na prática, Que é o entender também. Errada ela fala. Tanto na bola quanto no carrilho, eu tenho que entender Entendi. o que é que está aqui isto. E portanto, se na bola eu chamo especializado da matemática, portanto eu não vou falar no ensino. Vou tirar o contexto do ensino. Claro que é para o professor, não é? Mas eu estou no contexto da matemática. Eu sei fazer. Se eu achar que a resposta disto é um sexto, alguma coisa está errada. Mas então gera uma dúvida. Por que ela separa o conhecimento do conteúdo comum do conhecimento do conteúdo especializado? Por se eles têm que andar juntos. O que é que nós discutimos no último dia? A gente falou mais sobre Específico, isso. especializado. Especializado. Qual a diferença entre conhecimento comum e especializado, de novo? Não falar profissão, falar prática profissional. Saber é diferente de conhecimento. Desenvolver o conhecimento. O saber é construído. Só acessamos o conhecimento matemático através da exteriorização, que é o pedagógico. a diferença entre a matemática que a gente aprende e que a gente ensina, a gente vê alguma coisa. É? Pronto. Mais. Quando nós falamos da bola, nós falamos um bom pedaço do modelo da bola. Sim. Que até disse, lá no Michigan, no contexto é exatamente o mesmo que aqui no Unicamp. Que a Faculdade de Educação está de um lado e o Departamento de Matemática está do outro. Qual foi a discussão? Que eu discuti, porque é que surgiu isto. Foi verdade. Foi Isto e isto. Qual foi a ideia principal, o contributo principal, não foi o único, mas o contributo principal da conceitualização do modelo da Débora Ball? Qual o contributo, não foi o único, óbvio, mas qual o contributo prioritário da conceitualização da Débora Ball? Qual é o argumento? O argumento que a Helena apresentou é deste para este. Não, é do aqui de trás para este. Para esse, mais geral. O professor até sabe muita matemática, mas falta conhecimento pedagógico. O que está aqui atrás antes deu origem ao estudo, ao trabalho do estudo. Mas agora nós já estamos aqui e aqui. Portanto, o contributo da Débora Ball, do grupo da Débora Ball, não pode ser o mesmo que o do Schumann. Ok? E, portanto, em 2008 já se entendia que, é bastante antes, mas já se entendia que ao professor não é suficiente saber o conteúdo, tem que ter também o conhecimento pedagógico do conteúdo. Mas agora, ok, não podemos andar sempre nisso. Não podemos continuar 20, 30, 40 anos a fazer essa discussão. E por isso, no trabalho que eles fizeram lá no Michigan,
trouxeram uma discussão nova. Que discussão nova foi essa? Estas duas coisas. Para a área de matemática. E trabalharam também para a área de inglês, das línguas e das ciências. Se vocês procurarem o modelo do Language Knowledge for Teaching, há muita coisa do Phelps, do segundo autor lá, do terceiro, do Phelps, que é da área da língua. Então, qual é a grande discussão do modelo da WBOL? Sim, mas por que ali na bola ela separa e no carrinho não? Depois já vamos aqui ao pedido. Vamos pensar daqui para cá. Tá. Em 2008, porque é que a BOL considerou esta coisa de comum e especializado? Porque não basta só saber fazer. Porque não basta saber fazer. E que implicações é que isso tem quando nós pensamos na formação do professor? Foi uma das discussões que eu fiz na última quarta-feira. Se nós temos, quando falamos em conhecimento comum, obviamente que o professor tem que ter um conhecimento comum, associado a saber fazer. E esse conhecimento é comum, eu até dei o exemplo, não é comum aos alunos, é comum a qualquer pessoa com formação matemática. Também não é qualquer pessoa. Eu acho que o exemplo que eu dei era médico e trabalhos manuais, fazer alguma coisa de trabalhos manuais. Portanto, não é um conhecimento comum a quem faz coisas de trabalhos manuais. Porque provavelmente quem faz coisas de trabalhos manuais, eu não sei que seja agora de engenharia, mas as profissões mais típicas dos trabalhos manuais não têm esse conhecimento comum. No sentido, sabem fazer outras coisas, mas não têm conhecimento comum no sentido da Débora Boll, porque não têm formação matemática de nível superior. Portanto, estes todos têm conhecimento comum, conhecimento matemático que é comum a todas aquelas pessoas que tiveram algum tipo de formação superior, que é do mesmo que o professor. E, portanto, a discussão da Boll era o que é matemática, o que é que nós temos que conhecer de matemática, o que é comum a todos e o que é específico do professor. Obviamente que o professor tem que ter esse conhecimento comum, porque eu sem saber fazer não consigo entender. Aqui no exemplo, se eu desse que a resposta era 1/6, já nem vale a pena perguntar o porquê. Porque eu nem sequer sei fazer. Nem sequer consigo encontrar a resposta correta. Portanto, quando a discussão é o que é especializado do professor, é que há um conhecimento matemático que é específico para a profissão, para a atuação profissional do professor. Que há um conhecimento matemático, não tem nada a ver com pedagógico ainda. É um conhecimento matemático, que é diferente do conhecimento matemático de todas as outras profissões que usam a matemática como instrumento, como recurso. O médico tem que saber dar as doses lá dos medicamentos, pode fazer manipulação, pode pedir, preciso de 3 ml, 5 ml, mas não precisa de saber, de entender porquê. Porque é que faz determinada coisa, só tem que usar. E o professor tem que saber o que é usar, tem que saber no sentido do utilizador, mas tem que ter mais um conhecimento matemático. O sentido do utilizador é este 3 meios, encontrar 3 meios. O outro conhecimento matemático é justificar o porquê. Porquê é que esta coisa é assim? O que é que significa o inverto e o multiplica? Então, se você for ver, que nem aquele dia eu falei que no carrilho não tinha o conhecimento comum. Mas se você encarar conhecimento comum como saber fazer sem saber o porquê, de fato o COT não é isso. Se eu disser que no carrilho não tem conhecimento comum, então isto não é uma conceitualização do conhecimento do professor. Porque se me falta o comum, eu não tenho Não, eu falo assim, se a gente encarar o comum como apenas saber fazer. Porque o COT exige uma profundidade muito maior do que apenas saber fazer. Por isso é que eu disse, é só tudo decidir ali. É entre procedimentos, não é isso? Não é isto tudo, é só aquele procedimento. Que é isto, saber fazer.
Saber que aqui eu inverto e multiplico, é procedimentos. Mas na Deborah também tem esses procedimentos, não estão explícitos. Porque saber que inverte e multiplica é procedimento do saber fazer. Portanto, em 2008, o foco da discussão era a matemática para o professor e a matemática para os outros. Que é a discussão central ali na Deborah Ball. Que matemática é essa que nós, como professores, temos que conhecer, que é diferente da matemática que os outros profissionais têm que conhecer? Os outros profissionais que têm informação do mesmo nível. Ok? Mas, no conhecimento pedagógico, também é conhecimento pedagógico do professor de matemática para ensinar cada uma destas coisas. Não é geral. O geral é outra coisa que está na folha aqui. Que é o que é comum a todos os professores. Que é o que é geral a todos os professores. Que o professor de matemática também tem que ter. Mas para ensinar a área de conhecimento, para ensinar frações, tem que ser um conhecimento do ensino, frações. O conhecimento das dificuldades dos alunos, frações. E o conhecimento do currículo, o âmbito das frações. Ok? Portanto, do Schumann para a Deborah Ball, a diferença foi trazer a matemática e a discussão de o que é comum e o que é especializado. Para fazer a discussão de, para ser professor, é preciso outra matemática, para além dessa do saber fazer. Portanto, ainda hoje, no Brasil, se discute que matemática é essa que o professor necessita de conhecer. A referência é esta. A matemática do professor é a matemática dos outros. Isso é, pode ser a síntese aqui do modelo da Deborah. O que é que se passou depois em 2018? Já não preciso fazer a discussão da diferença da matemática do professor e da matemática dos outros. Porque nós já entendemos que a matemática do professor é algo especial, específico. E, portanto, eu já não quero saber qual é a matemática dos engenheiros, nem a matemática dos médicos, nem a matemática dos arquitetos, porque a minha profissão é formar professores. Não é formar médicos, nem é formar engenheiros. E, portanto, para a formação de professores e para a prática do professor, que matemática é essa que está envolvida nessa prática? Obviamente tem que ter um conhecimento comum. No nomenclatura da Deborah Ball. Tem que ter um conhecimento que me permita ensinar cada um dos tópicos. Essas são ideias gerais. E, portanto, quando nós dizemos que é o conhecimento de matemática especializado do professor de matemática, é para chamar a atenção de que este conhecimento para a prática profissional de ensinar matemática é especializado. Todo este conhecimento. Não é, o comum daqui vem para aqui, o especializado daqui vai separar, o HCK vai não sei para onde. Tudo é especializado. Claro que a origem é esta, conceitualização. Mas não é dizer, o comum está aqui e o especializado está no outro lugar. Não. Aqui está o comum da Deborah Ball, porque é matemática. E aqui está especializado, aqui está especializado, aqui está especializado. Porque é matemática. Mas também está especializado aqui, porque é para o ensino da matemática. E o da Deborah Ball é só aquela partezinha ali que é especializada, não é isso? E o da Deborah Ball é esta. É só essa parte, isso. Tá. Que é o nome, a nomenclatura específica para dizer que é especializado do professor. Porque o objetivo na altura era esse. Que é do professor, não é do professor. O que não é do professor é comum. O que é do professor é estes dois. Não é este, é estes dois. E, portanto, é como dizer que para ser no conhecimento comum eu tenho isto. No conhecimento especializado eu tenho isto. Porque o comum não é mesmo. Uma conclusão.
Basicamente, hoje no Brasil, os professores estão mais no nível comum. Se fosse só no Brasil, era fácil resolver o problema. Eu estou só no Brasil por enquanto, não consigo imaginar o que vai ir agora não. Manda todo mundo embora e... Por isso, o Miguel que volta para a formação de professores, né? A formação, e principalmente inicial, dos professores tem que ser diferenciada, né? Uma formação para um engenheiro. O foco da BOL também era pesquisa? O foco do modelo do Carrilho é a pesquisa? Formação. Não, eu acho que o foco é um modelo que vai ser usado na pesquisa. E para formar, Para chegar lá, tem que ir na porque formação, mas... Estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é qual é o foco do modelo, outra coisa é o que é que eu faço com ele. Então eu acho que eu falei errado. Que é a mesma coisa que qual é o foco desta camiseta ou o que é que eu faço com ela. Então eu estava falando do que eu faço com ele. O que eu faço com ela é, posso vestir, posso limpar o chão, posso pôr na cabeça. O foco é outra coisa. Aqui na camiseta não sei o que seria, mas é outra coisa. O que é esta coisa? Descrever não, né? Porque ele não É descreve. um modelo. É uma conceitualização. É um Uhum. modelo que exterioriza uma conceitualização. Qual é e esta é um modelo de quê? Modelo analítico, Do conhecimento teórico. É um modelo de quê? Isso é o uso que nós fazemos com ele. Do conhecimento especializado do professor que É um ensina modelo de matemática. conhecimento do professor. Isso. O que é esta coisa? De matemática. O que é esta coisa? É um modelo. Para modelo. ensino. É um modelo de quê? O conhecimento matemático. Do conhecimento de um professor. Se é para o ensino, se não é para o ensino, foi o nome que lhe deram. Tá. Então, como deram este nome aqui. X, esta coisa, Y, esta coisa. São dois modelos. Sim. São duas conceitualizações de conhecimento do professor de matemática. Ponto. O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto? Neste momento quase a mesma coisa. Porque uso na formação, uso na pesquisa, uso na avaliação de professores, uso no desenho de programas de formação, e mesma coisa aqui. Eu estava pensando se tinha deixado de ser usado e o Carrilho substituiu, então. Isso não existe em pesquisa. Se eu deixo só existe na pesquisa na área da saúde, que deixo de usar este, passo a usar outro, porque este outro está provado que é melhor que o anterior. Não é? Na área da educação não é sempre melhor ou pior, é qual é o foco da atenção que nós temos. Se eu quiser fazer uma discussão, eu já fiz no Instituto Federal antes da pandemia, queriam mudar a estrutura de São Paulo, da licenciatura. Queriam pensar uma licenciatura, a estrutura de uma licenciatura que fosse comum a todos os polos, e queriam trazer essa coisa da discussão do conhecimento específico do professor. A discussão que eu fiz lá foi com isto. Não tinha, naquele contexto não tinha sentido falar disto. Porquê? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer as pessoas entender é formar matemáticos é diferente de formar professores de matemática. E que tem implicação de próprios professores de matemática dizerem que são matemáticos. Não são. Porque se fossem matemáticos não eram professores de matemática. Essa é uma das discussões, depende do contexto em que nós estamos. Portanto, num contexto em que se continua a pensar que basta dar umas disciplinas de matemática e depois umas de pedagogia geral, a discussão tem que ser esta. Não adianta ir para isto. Porque o passo daqui para aqui é muito grande. Portanto, eu tenho que estar aqui, dar um passinho para aqui, para o outro esquiar, depois ir para aqui. Não, a diferença é este e este é que este fala do conhecimento do professor e dos outros. Este não quer saber nada dos outros. Este não quer saber nada dos outros. Fala do conhecimento do professor de matemática. E este faz a comparação do conhecimento do professor de matemática e do conhecimento. Quando se fala aquilo que o Carrilho é especializado na componente matemática e na componente pedagógica. Não é só na componente matemática. Não é
pegar nesta coisa e dividir todos os três. Em termos de categorização, assim, grossa, é o mesmo. São 6 subdomínios ali, são 6 subdomínios. Então, mas o que ele põe em cada uma? A reorganização e o conteúdo de cada um é diferente. O que vai em cada caixinha fica diferente, dada a especialidade que esse tem em relação ao outro. Como este é especializado em todas as dimensões, em todas as duas dimensões, em todos os subdomínios, vai ter essa especialização. Inclusive, há uma frase aí no artigo que um dos autores diz que se fosse hoje, não escrevia. Porque a forma como as pessoas interpretam aquilo que está no artigo, muitas vezes associam este ao conhecimento público. Que não é. Porque o conhecimento público não é pedagógico, o conhecimento do Horizon Content Knowledge é matemático. Também fiz muito essa portanto, não é aquela coisa de o que é um tópico, qual é o tópico que vem a seguir ao outro. Isso é curricular. Eu posso sintetizar dizendo qual é a diferença entre, e essa foi uma discussão que nós fizemos, conhecimento especializado e conhecimento do Horizon Content Knowledge. Ambos são especializados. Este é especializado que o professor tem que ensinar, e este é especializado que o professor não tem que ensinar, mas tem que conhecer. A discussão que nós fizemos ontem dos intervalos. Aquela coisa da reta, contínuo, não é contínuo. Eu não vou ter que ensinar aos meus alunos dos anos iniciais a representação em intervalo aberto, intervalo fechado. Mas deveria fazer parte do meu Horizon Content Knowledge para poder fazer a discussão da continuidade e da medida dos anos iniciais. E, portanto, usando esta nomenclatura, é conhecimento especializado, mas eu não tenho que ensinar. Portanto, iria estar no conhecimento do Horizon Content Knowledge. Quando é no horizonte, não é horizontal. E esta coisa? O código é conhecimento matemático. Sim. Portanto, não é o conhecimento comum mais do ensino. O conhecimento comum mais do ensino é matemática pedagógica. O código é conhecimento matemático do professor. O conhecimento comum também é conhecimento matemático do professor. Eles ficam observando o trabalho em cima de um tópico. Não, mas o foco no tópico é nós aqui, é coisa minha. Então, qual é o contexto? Porque eu posso, se nós formos as últimas 2 ou 3 teses de doutorado do Chile, feitas na PUC em Valparaíso, focam nesta coisa. Em vários tópicos, mas nesta coisa não. Nesta coisa. Que é da prática matemática, porque o contexto em que eles estão a desenvolver os trabalhos é na formação inicial de professores, trabalhar com matemáticos, portanto, observar as aulas de matemáticos, que esses próprios matemáticos se consideram formadores de professores. E, portanto, tem uma discussão um pouco diferente dos matemáticos que são matemáticos e que vão dar aula de alguma coisa, por acaso é formação de professores, mas podia ser outra coisa qualquer. E, portanto, se nós formos focar o conhecimento da prática matemática, já há um conjunto de categorias para o KPM, que foi feito em diferentes tópicos. Porque se eu vou analisar a prática matemática do professor, numa disciplina de cálculo, tem diferentes, ao longo da disciplina tem diferentes tópicos. Portanto, o foco é a análise, é a prática matemática. Conhecimento da demonstração, conhecimento da generalização, portanto, são focos diferentes, não é num único tópico. A minha opção aqui é que tem sido focar nos tópicos pelo contexto que nós temos. Porque eu tenho que começar por algum lugar. E se começássemos por discutir conexões, ia ser bastante mais difícil, não só para nós fazermos, mas para os outros entenderem o que é essa coisa da especificidade do conhecimento do professor. E aí o estudo da teoria também seria maior. Assim, se nós começarmos a discutir, no tópico de medida de uma distância, este é o conhecimento, o resultado da pesquisa indica que estes são os conhecimentos que os professores revelaram e está uma listagem daqueles que têm que ter. Porque
se nós queremos desenvolver, eu tenho que saber qual é o mínimo que tenho que ter. E depois ir ampliando esse mínimo para que na formação eu possa, ok, estou aqui, quero chegar aqui. E este é pelo resultado, pela pesquisa que se tem desenvolvido. Portanto, a questão do tópico é Uma opção aqui. Mas o desenvolvimento do modelo, da teoria, lá, e fica assim, que ele teve um trabalho até 2013, né? Não, em 2013 foi no CERN. Foi a primeira publicação. Foi a primeira discussão fora do contexto do grupo, que foi levada para o Congresso Internacional. E não foi por acaso que foi para o CERN. Porque é um grupo de trabalho, no CERN funciona, são grupos, quando se envia a proposta, envia-se para determinado grupo. E há um grupo que é conhecimento, crenças e identidade do professor. Nós estávamos, sei lá, 30 pessoas. E 30 pessoas passam 20 horas numa semana a discutir os trabalhos uns dos outros. E por isso é que foi enviado para o CERN, para efetivamente poder discutir, que inclusivamente estava nesse CERN, foi o primeiro em que o Mark Thames participou. E portanto era um contexto para discutir. Nada melhor que discutir isto com alguém que esteve envolvido nisto.